Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à edição número 425 do seu Acorda Mercado, para você começar a sua quinta-feira muito bem informado. E ontem o Ibovespa subiu 2,90%, fechando aos 87.946 pontos. O giro financeiro foi de 26 bilhões de reais. Na semana, os ganhos já são de 7,03%. A gente olha aqui o gráfico laranja, é o Small Caps, índice Small Caps se recuperando mais na frente do que o Ibovespa e do que os dividendos. Seguindo, o índice subiu por conta do alívio com os riscos locais e a percepção de que o pior momento da pandemia do coronavírus, pelo menos no aspecto isolamento social, está chegando ao fim. O exterior positivo também pesou positivamente, com investidores mais otimistas diante de novas medidas de estímulo para enfrentar a crise econômica e também das reaberturas das economias, sem que haja uma segunda onda de contágio da Covid-19. Essa é uma grande preocupação. Nem mesmo o pessimismo do livro bege do Federal Reserve, no qual revelou-se que as perspectivas continuam muito incertas, com o aumento no desemprego ocorrendo ainda em todos os distritos e diante de declínios especialmente graves nos setores de hotelaria e lazer, foram suficientes para pagar as altas. Na Europa, um novo pacote de estímulo de 750 bilhões de euros, aguardado desde o pregão passado, foi anunciado pela União Europeia pela manhã e ajudou também a maré positiva sustentar ganhos no mundo todo. Em linhas gerais, esse novo recurso se baseia em aumento de endividamento e transferência de dinheiro entre países do bloco, de forma a assistir quem estiver em maiores dificuldades nessa pandemia. Por aqui, o mercado de trabalho brasileiro fechou 860.503 empregos com carteira assinada em abril de 2020, de acordo com os dados consolidados do CAGED divulgados ontem pelo Ministério da Economia. O saldo foi resultado de 598.596 admissões e mais de 1.459.000 demissões ao longo do último mês. Muitas contratações, mas muito mais demissões. Mais importante focar nessas admissões, ou seja, pessoas entrando em novos empregos, sendo criados novos empregos, pessoas mais qualificadas conseguindo se manter. Ontem, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou uma reabertura consciente do comércio no estado a partir de 1º de junho. A retomada ocorrerá nas cidades que tiverem redução consciente no número de casos. Em operação da Polícia Federal, foram cumprindo mandados de um inquérito do Superior Tribunal Federal que apura um esquema de distribuição de fake news. Indo para o Ibovespa, das 75 ações do índice, 69 fecharam no positivo, apenas 5 ações recuaram e uma fechou no 0 a 0. As ações da Petrobras subiram 1,32%, apesar da queda do preço do barril de petróleo. Aliás, uma forte queda, se a gente pode dizer ali, 4%, uma forte queda. Já as ações da Vale subiram 2,93% aos R$ 50,64, em meio a restrições de oferta do minério. Já os bancos tiveram dia de alta. Bradesco subiu 1,72% aos R$ 19,54. Aqui no gráfico você pode ver Bradesco PN com AN também bastante colado, ordinário e preferencial. As ações do Itaú subiram 3,13% aos R$ 23,73. Aqui também uma forte correlação entre as ações do Itaú e as ações da Itaúsa. De vez em quando dá uma descolada, mas está sempre próximo os dois. Santander subiram 3,02% aos R$ 25,90. Aqui a gente vê Santander, o gráfico azul, e o vermelho, o gráfico do BTG Pactual, que é bem mais volátil do que as ações do Santander. As ações do Banco do Brasil subiram 0,36% aos R$ 30,90. Aqui uma comparação entre o Banco do Brasil e Eletrobras, que até tem uma certa correlação. Os dois costumam subir juntos. Se for algo positivo para o governo, os dois sobem. Algo negativo, os dois tendem a cair juntos. Já as ações do Banco Inter subiram 0,09% aos R$ 11,61. Aqui uma comparação com o BTG Pactual, e aí sim, muito próximo os dois, bem diferente ali do BTG com o Santander. Os dois oscilam bastante, os dois têm
um beta alto em relação ao índice, né? Ou seja, oscilam mais que o índice. Já as ações da XP na Nasdaq que recuaram 1,29%, fechando aos 30,52 dólares. A XP é o gráfico em azul e a Nasdaq é um gráfico em vermelho. Então a XP vinha ganhando da Nasdaq e após o período da pandemia ele caiu mais que a Nasdaq e não consegue, aliás, está voltando um pouco a se recuperar em relação à Nasdaq, mas a Nasdaq muito mais consistente com as empresas de tecnologia, muitas indo bem nessa pandemia. As ações que mais subiram foram da Uzi Minas, disparando 16,32%, seguida pelas ações da CVC, subindo 12,96%, e da Metalúrgica Gerdau, disparando 11,76%. Aí você tem um gráfico de Uzi Minas, que é a parte azul, versus o índice Bovespa, Uzi Minas também sofrendo mais do que o índice Bovespa. Já as maiores quedas foram da TOPS, recuando 1,69%, seguida pelas ações da B2W caindo 1,46% e pelas ações da Telefônica Brasil caindo 0,57%. E aqui você vê no gráfico azul as ações da TOPS, que está melhor do que do índice Bovespa nesse caso, tá bom? Na B3, as ações que mais subiram foram novamente da Carsten, que dispararam 56,96%, já a maior queda foram das ações da OSX, caindo 6,66%. As ações mais negociadas do índice: Vale, Petrobras, Via Varejo, Magazine Luiza e Itaú. O dólar comercial recuou novamente e terminou o dia abaixo da marca de R$ 5,30 em um movimento de correção que tem se estendido nos últimos dias. Com isso, o real brasileiro voltou a ser destaque no pregão de ontem, com uma combinação entre a reprecificação dos riscos locais de curto prazo e um ambiente favorável para ativos de risco lá fora. O dólar caiu 1,25%, fechando aos R$ 5,28, depois de chegar a 5,27 na mínima, caiu bastante o dólar. Com isso, o real teve de longe o melhor desempenho entre as principais moedas ontem, embora ainda acumule uma desvalorização de 24% em 2020. A curva de juros de longo prazo voltou a recuar, indicando uma menor aversão ao risco. Já no curto prazo, as taxas subiram levemente. Desde janeiro de 2021, subiu de 2,37% para 2,39%. Já o DI de janeiro de 2025 caiu de 6,01% para 5,99%. Indo para o Tesouro, Tesouro IPCA mais 2026 subiu de IPCA mais 2,84 para IPCA mais 2,90%. Você vê que ele vem numa queda boa e agora voltou a subir um pouco, mas vem consistentemente em queda depois de bater mais de 4,5% em março. 4,5% mais IPCA, então abriu uma boa janela de oportunidade de aplicação. E a LTN em 2023 subiu de 4,31% para 4,35%, aí um pré-fixado puro, que chegou a ser mais de 7% também ali em março, e hoje está pagando bem menos. Na agenda hoje, teremos o IGPM de maio às 8 horas, taxa de desemprego medida pelo IBGE às 9 horas, que deve disparar um ponto percentual e atingir 13,2% no trimestre encerrado em abril. Já às 10h30 será divulgado as contas do governo central, que está sendo deteriorada diante do aumento dos gastos por conta do coronavírus e com a queda na arrecadação federal. Os principais indicadores americanos fecharam com uma forte alta no índice, no momento em que os investidores se mantêm atentos às reaberturas das economias, questões geopolíticas e a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As empresas de mídias sociais chegaram a ter impacto nos mercados de forma abrangente ao longo do dia, mas perderam força à medida em que agentes continuaram a incutir os preços, a chance de uma retomada mais acelerada da atividade econômica no segundo semestre, muitos confiando numa recuperação do PIB já no terceiro trimestre deste ano. Dow Jones subiu 2,21%, S&P 500 subiu 1,48% e o Nasdaq subiu 0,77%. As ações das FANGs sem direção definida: Google caindo 0,08%, Amazon caindo 0,47%, Facebook caindo 1,32%, Apple em alta de 0,44% e Netflix em alta de 1,23%.
Índice futuro sem direção definida, Dow Jones futuro subindo 0,33, já S&P 500 futuro e Nasdaq futuro recuando 0,05% e 0,50% respectivamente. Indo para as Treasuries, pouca movimentação, o T-Note para 3 meses se manteve em 0,12, a T-Bill, né, para 3 meses se manteve em 0,12, lembrando que as T-Bills são os títulos negociados até um ano. A T-Note para 2 anos se manteve em 0,18%, já a T-Bond para 30 anos subiu de 1,44% para 1,46%. Na agenda norte-americana, teremos a segunda leitura do PIB do primeiro TRI às 9h30, mesmo horário das encomendas de bens duráveis de abril e dos pedidos de auxílio-desemprego. Às 11 horas, os dados de vendas pendentes de imóveis em abril. Já as bolsas na Europa estão operando em alta, o estoque subindo 0,64, Frankfurt subindo 0,66, Londres subindo 0,62, Paris subindo 0,80, Milão subindo 1,53 e Madrid subindo 0,72%. Na Ásia, fechando sem direção definida, Tóquio subindo 2,32, Xangai subindo 0,33, Hong Kong caindo 0,83 e Seul caindo 0,13%. Os preços do petróleo fecharam em queda consistente, com os investidores cautelosos a respeito das informações de que Moscou pretende começar a flexibilizar seus cortes na produção em julho. Além do fator de oferta, a nova escalada nas tensões entre Estados Unidos e China também pesou sobre os preços das commodities. Com isso, o WTI recuou 4,88% a 32,81 dólares, já o Brent caiu 3,95% aos 34,74 dólares. Hoje, o Brent subindo 1,47, enquanto o WTI recuando 1,19%. O índice VIX está subindo 1,23% aos 27,97 pontos. O contrato de ouro OZ1D recuou 1,43% ontem, enquanto as criptomoedas estão operando em alta. 7 das 10 maiores moedas digitais estão em alta. Bitcoin subindo 2,79%, Ethereum subindo 1,08%, já a Ripple caindo 0,78%. O IFIX subiu 0,47%, teve como maior alta o fundo de investimento imobiliário Shopping Jardim Sul, subindo 3,77%. Já a maior queda foi do fundo de investimento imobiliário Ouro Invest Logística, caindo 7,14%. E por hoje é só. Uma ótima quinta-feira e bons negócios. Vejo vocês amanhã. Tchau!